Aí chegava na reserva de armamento, aí Jefferson ia assumir o serviço, aí eu tirava o meu colete aqui, desarmava ele lá na reserva, entregava ele lá ao almoxarifado. Aí Jefferson chegava e disse, pronto, eu tô assumindo. Aí ele pegava o mesmo colete que eu passei 24 horas suado com ele, disse, pronto, tá aqui. Aí parecia aquela cela de, com todo respeito, aquela cangaia de burro fedorenta, quando você assumia, meu Deus, e agora? Aí muitas vezes o cara nem usava, deixava ele encostado aqui atrás do banco da viatura para. Então, revólver calibre 38, como você disse, né, Ney? E aqui acolá tinha uma pistola. Né? E hoje a gente. Eu hoje vivo numa polícia que eu sonhei. Quando eu era aspirante, eu sonhava com a polícia de hoje. Uma polícia que você vai para uma operação, você levanta um drone térmico, né, e vê quantas pessoas estão transitando ali dentro daquela imediação que você vai fazer a abordagem. Você entrar numa viatura com ar-condicionado, uma viatura importada, hoje a Polícia Militar anda em Cretas, né, automáticos, com gasolina, direção elétrica. Uma vez eu levei uma chamada de um comandante aqui, quando eu era tenente, e esse fato é até interessante, porque eu comecei a rodar, né, fazendo uma blitz, fazendo as visitações aos destacamentos aqui, né, Quixaba, Santa Terezinha, fui olhar, cumprimentar o policiamento, fiscalizar, ver se o policial estava lá, né, enquanto tenente fazendo esse trabalho. Quando eu cheguei, o coronel me chamou, não vou dizer o nome dele. Aí ele me chamou, ô aspirante, você tá ficando doido? Eu digo, pois não, comandante. Rapaz, você esvaziou o tanque do carro. Como é que ele vai trabalhar amanhã? Me diga agora. Pronto. Você gastou o combustível a semana todinha. E eu fiquei meio constrangido com isso. Eu digo, mas rapaz, e agora? Eu fazendo o trabalho que era para fazer, que eu esperava que era para fazer, e ainda fui chamado a atenção porque estava fazendo o que era para fazer, né? Por conta da falta de meios. Então, hoje você anda numa caminhoneta 4x4, né? Ar-condicionado de última geração. Hoje você empunha um fuzil Arad israelense, né? Com peso, né? Ele fica desse tamanho, né? Maneiro. Hoje você tá com ela aqui eu tô com ela aqui na cintura com uma pistola calibre 9mm italiana, Beretta, né? Você hoje tem munição suficiente. Hoje munição, equipamento, esse fardamento que nós estamos usando, né? A polícia recebeu recentemente, o governo do estado gastou aproximadamente 17 milhões de reais. E isso aqui não é uma roupa. Isso aqui é um EPI. Então, muitas vezes, se eu pegar a água aqui e derramar aqui nele, ele é hidrorrepelente. Né? Então, às vezes, o policial tem contato com sangue, alguma coisa, aqui não vai ter contato com a pele do policial. Ele tem uma malha aqui que ela absorve na época do frio, ela mantém o seu calor, na época que está quente, ela libera, fica mais frio. Né? Então, um uniforme adequado. Nós estamos recebendo, a Polícia Militar está executando em obras ao longo do estado da Paraíba mais de 60 milhões de reais em quartéis, em reestruturação, em reformas de unidades policiais. Então, isso são avanços que demonstram o gesto, né, da atenção do comandante-geral, que tem feito uma gestão maravilhosa, né? São pouco mais de 3 anos que o coronel Sérgio Fonseca e o secretário Jean Nunes estão... O secretário já está há um pouco mais de tempo, mas o coronel Sérgio tem feito essa gestão. Essa guinada tem sido no comando dele. Mas isso não seria possível se o governador também não tivesse essa inclinação de ouvir as demandas do comandante. Houve, notadamente, recentemente, essa questão salarial, que muitas vezes ela bate na porta de todo funcionalismo público, mas mais um gesto do governo do estado em abrir uma interlocução. E é óbvio que entre o ideal e o real, eu era aluno, né? E aí um tenente instrutor meu disse, olha, meu amigo,
e chegou para a turma e disse: entre o ideal e o real sempre vai existir um abismo. Nunca vocês vão conseguir transpor o abismo do real para o ideal. É tanto que hoje, por exemplo, se o cara anda de Mercedes, ele acha que ali, né, é o real, mas o ideal para ele seria andar de Ferrari, de Lamborghini, né? Então, quando ele vai se aproximando do ideal, o ideal dá um salto lá para frente e a gente... Então, assim, as questões salariais são assim também. Então, a gente hoje tem recebido alguns gestos do governo do estado, né, que ainda não é o ideal, mas é o real, é o que se pode ser oferecido. A gente olha para a Polícia Militar da Paraíba hoje e sente orgulho de estar nela, porque somos a polícia ranqueada aqui no Norte-Nordeste como a melhor polícia do Norte-Nordeste. Em termos de segurança pública, o estado da Paraíba hoje. E a nível de Brasil, né, estamos entre as 3 melhores. É muita coisa. São avanços, né? E assim, coisas que a gente, quando eu entrei na polícia, por isso que eu digo, hoje eu estou vivendo a polícia dos meus sonhos. E sonhar isso aí, imagina, você tá aqui, tripular um helicóptero, uma aeronave, né, para ir desmantelar uma quadrilha que está a 300 quilômetros de distância de você e em menos de 1 hora você está no local da ocorrência, que é o que acontece com o nosso grupamento de operações especiais, o GAT, né? Ele tripula lá na capital e daqui a pouco está aqui. Comandante, o senhor falando a respeito dessas melhorias estruturais que a polícia tem galgado ao longo desse tempo, dá para ver que essas melhorias não foi apenas na questão da estrutura, mas também no nível da própria polícia, sim, dos policiais. Eu faço cursinho para concurso público lá no Cristo Rei, no Só Concurso, e aqui deixo meu abraço para o Ribamar, que é o... Ribamar é um ícone. Um ícone, né? Ícone, proprietário do Só Concurso. E o que eu vejo de gente estudando, Ednei, para a polícia militar, não é brincadeira. Agora, pessoas que terminaram o 2º grau, mas também muita gente formada com nível superior, direito e outros cursos, estudando para ser policial. O senhor acredita que essas melhorias que a polícia tem galgado ao longo do tempo, tem de uma certa forma influenciado nesse desejo das pessoas se tornarem policiais militares? Olha, o imaginário hoje, né, o que passa na cabeça do jovem, é que assim, é a busca por uma estabilidade. E quando essa estabilidade ela vem agregada a um sonho de infância, porque muitas vezes, é como eu disse, não adianta vir só atrás do emprego, porque você vai, muitas vezes o concurseiro ele vai passar no concurso na Polícia Militar, mas quando ele começar a experimentar o sabor ou o dissabor do atendimento de uma ocorrência, né, onde ao invés de você ser recebido com um bom dia, você é recebido a tiro, então você ou é vocacionado ou você vai como diz o filme Tropa dele, vai pedir para sair. E isso tudo, essa infraestrutura, tudo, ela mexe muito com as pessoas, porque além da estabilidade hoje, né, eu me lembro que na época eu fui fazer o CFO, minha turma, né, de 3º ano, aí o professor do cursinho, eu fazia cursinho lá na capital, e aí ele perguntou, isso aqui, pessoal, odonto, quero fazer medicina, direito, engenharia, e você? Eu digo, CFO, ele disse, o que é isso? Ou seja, há 27 anos atrás, acaba não sabia o que era o CFO. Se você hoje fala no CFO, é um dos concursos mais concorridos, e para você passar no Enem para o CFO, muitos eu já tive cadetes, fui coordenador do CFO nos idos de 2007, né? Aliás, entre 2004, 2006, 2007 eu já estava aqui, e 2 cadetes, eles passaram para o CFO e passaram para a medicina, né? Então, um deles deixou o CFO e foi para a medicina, e um deles não quis cursar medicina e se manteve no CFO, terminou o CFO e abriu, né? Deixou trancado, obviamente, e reabriu o curso de medicina dele. Então, assim, veja que hoje o nível dos nossos oficiais
ele, para você passar hoje num concurso de oficial, para oficial, é muito alto. E se a gente chega para o curso de formação de soldado e pergunta aqui, quantos aqui tem ou estão cursando algum curso superior? É quase 60%. Então, assim, graças a Deus, a polícia vem se modernizando, não somente Jefferson, no aparato logístico, mas no aparato de recursos humanos, porque a cada dia você atender ocorrências, ela exige conhecimento técnico. Você precisa ter esse trato, essa lida com as pessoas. Não é somente chegar pela brutalidade, né? Como antigamente. Como antigamente. Antigamente, quando um camburão, me lembro muito bem. Quando dizia, lá vem a Toyota. A gente jogando bola, se lá vem a polícia, a primeira coisa que eu fazia era pegar a bola no chão, jogava para dentro de casa, e cruzava encostava no muro e ficava ali duro, só esperando a viatura. Quando eles passavam, a gente passava ali mais ou menos uns 20, 30 minutos esperando para ver se voltava, aí começava o jogo de bola de novo. Então, hoje não. Você vê a polícia, é um menino dando tchau, pedindo para parar a viatura para tocar na sirene, para ouvir. Para tirar uma foto. Para tirar uma foto, graças a Deus. Né? Mudou a imagem da polícia, né? A gente precisa trabalhar. A gente falando dessa mudança na polícia, eu acompanhei um período também que eu tive muitos amigos que ingressaram na Polícia Militar, mas não na Paraíba. Porque justamente por essa falta de estrutura, que é a questão salarial, e muitos amigos meus fizeram um concurso para a Polícia do Rio Grande do Norte. E hoje a gente tem em Patos mesmo, tem uma gama enorme de jovens que à época fizeram o concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte e hoje exercem a profissão lá no Rio Grande do Norte. A exemplo do nosso amigo Júnior BH, um menino que trabalhou muito tempo na Rádio Itatiunga, de recepcionista, não sei se eu esqueci o nome dele agora. Meu amigo. Trabalhou comigo. Exatamente, eu não lembro o nome dele agora, mas ele trabalha aqui, depois de Ipueira, na cidade. BH trabalha na cidade de Santana do Siridó. Eu tenho um amigo que trabalha em Parelhas, que trabalha em Pau dos Ferros. A gente tem muitos amigos aqui de Patos que ingressaram na Polícia do Rio Grande do Norte, porque à época a Polícia da Paraíba não oferecia essa estrutura. Não tinha. Hoje a gente... é natural você fazer uma correlação entre quem está mais próximo, né? Tem o estado vizinho de Pernambuco e temos o Rio Grande do Norte. É nítido hoje os avanços, né? Que a Polícia Militar da Paraíba ela se encontra. Então, assim, a gente vê esse termômetro no CFO porque a gente recebe cadetes de outras instituições para vir cursar aqui. Eles pedem a vaga para... Então, você não vai pedir para uma polícia menor do que a sua para botar um cara para formar ele lá, né? Mas é muito nítido isso. Agora, hoje, né, existe muito essa controvérsia do salário, se compara, né? A mesma coisa, o jornalista ele chega e diz, quanto é que tu ganha lá na rádio tal, né? E a gente fica nesse nível de comparação, mas graças a Deus tem se afunilado isso. Hoje a Polícia Militar da Paraíba ainda está abaixo de algumas outras polícias aqui a nível de média Nordeste, mas eu acredito que com essas reformulações salariais que o governador anunciou agora, antes de ontem, né, eu acredito que a gente vai, né, justamente se projetar, mas muitas vezes a questão salarial ela anda para e passo com as condições de trabalho. Comandante, o senhor falou a respeito dessa questão salarial, houve essa mobilização da Polícia Militar recentemente e, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, o governador está oferecendo 20%, é isso? Isso. Como é que a tropa recebeu essa proposta do governador? Está dentro do anseio, mais ou menos, do que ainda foi? Está sendo, isso, assim, as associações, né, de classe, elas estão avaliando, estão trazendo esse termômetro para a tropa, né? Há esse gesto do governo, e é como eu disse, muitas vezes a gente sonha com o ideal, mas a gente tem que se contentar com o real. A realidade, né? A realidade, né, dos fatos. Então, enquanto gestor de segurança pública, enquanto tenente-coronel, enquanto policial há 27 anos, eu vejo que foi um dos governos hoje que tem se inclinado para a nossa instituição, né, e tem avançado com robustez, né, com empenho, mas que a gente acredita que pode ser melhor. Eu sonho com o ideal,
né? Mas eu acredito assim, que o governador João Azevedo está no caminho certo. A questão do efetivo é a grande problemática, eu acho que não só da polícia da Paraíba, mas de quase todas as polícias. Como o senhor avalia, qual seria o efetivo ideal hoje para a polícia militar e especificamente a cidade de Patos? Olha, vamos lá.